estar falando hoje de retribuir o mal com o bem, que está inserido no capítulo 12, que fala sobre amai aos vossos inimigos. Então, ele fala o seguinte: aprendestes que foi dito, amai-vos ao vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem nos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do nosso Pai, que está nos céus e que faz se levantar o sol para todos os bons e para os maus, e que vos chora sobre os justos e os injustos. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas vossos irmãos saudardes, que é que se com vos fazem dos que vos outros? Não fazei outro tanto os pagãos? São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos, pois, que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se a bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só empresastes aquele de quem possam esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para alfuverir da vossa vantagem? Pelo que vos toca, amai aos vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e serei filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Nessas duas passagens, o que a gente pode estar começando a entender? Quando ele diz o seguinte, retribuir o mal com o bem. É muito fácil quando ele diz o seguinte, que a gente ama a quem nos ama, porque é o amor da empatia, é o que é mais fácil para a gente, porque o amor para a gente, quando a gente ama os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos, porque a retribuição ela é muito mais fácil. Mas que ganho que a gente tem em relação a isso? Nenhum, porque a troca ela é feita de forma automática. Mas o que ele diz aqui é que a gente deva amar os nossos inimigos. Para quê? Porque aí sim é que é a grande virtude, é amar aos nossos inimigos. Por quê? Porque é dali que vem a grande caridade, é daí que vem a grande vitória nossa, porque é dali que a gente tem quando a gente passa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, porque é muito fácil a gente amar a quem nos ama, mas o difícil é a gente amar a quem nos odeia. Então, nós vamos partir desse princípio, a partir dessas duas passagens. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade,
amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, como eu acabei de falar, porque a passagem é as duas principais leis que nós temos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas ao amar ao próximo com relação à caridade é quando ele coloca aqui que a gente precisa que inicialmente, principalmente, é amar a quem? Amar aos nossos inimigos, porque amar ao próximo, a gente pode amar tanto aqueles que não estão ao nosso lado, que são a quem nos é querido, mas principalmente amar aos nossos inimigos, que é o mais difícil, porque ali é que constitui a caridade. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que ela lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre as que comungam entre as mesmas ideias. Claro que a gente não vai depositar o mesmo tipo de sentimento que nós tenhamos com os nossos amigos para com os nossos inimigos. O mesmo sentimento de amor para que eu tenha com meu irmão, eu não vou ter com meu amigo, meu inimigo, porque eu sei o tipo de pessoa que ele é, o tipo de pessoa que ela é. O meu inimigo, ele pode me apunhalar pelas costas, ele pode falar mal de mim pelas minhas costas. Eu sei, a gente tem que aprender a diferenciar esse amor. Como Jesus mesmo fala, você tem que saber essa diferença, mas isso não significa que eu não deva amar ao meu inimigo. Enfim, ninguém pode sentir ou estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na empatia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir essas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona os pensamentos. Por quê? Quando você tem um inimigo, a primeira coisa que você pensa é um pensamento negativo com relação àquela pessoa. E o pensamento com relação a um amigo é o pensamento benévolo em relação a ela. Então, é automático esse tipo de pensamento. A energia que a gente despende para um inimigo é um pensamento negativo, é uma energia negativa. Isso é automático do ser humano. O pensamento benévolo que envolve um agradável e fluivo. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar o inimigo não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Você precisa saber essa diferença. Mesmo que eu tenha um pensamento negativo em relação a um inimigo ou um pensamento benévolo em relação a um amigo, eu preciso saber esse tipo de diferença em relação ao meu
pensamento, porque à medida que eu tenha esse tipo de pensamento, eu vou ter que saber refrear esse pensamento, falar, não, opa, estou tendo um pensamento negativo, então eu vou mudar a frequência desse pensamento, eu vou mudar a vibração desse pensamento em relação ao meu inimigo, para quê? Para eu poder começar a mudar a forma como eu vou ver aquela pessoa. Por quê? Porque eu preciso começar a mudar meu padrão vibratório em relação a ela. Porque amar ao meu próximo, o meu amigo, é fácil. Eu não vou ter evolução em relação àquela pessoa. A minha evolução está em amar ao meu inimigo. Então, eu tenho que mudar o meu padrão em relação àquelas pessoas que me fazem mal, ou que me fizeram mal em algum aspecto, em algum momento da minha vida, seja na intensidade, em palavras, em gestos, eu vou ter que mudar o meu padrão em relação àquela pessoa. Vamos lá. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este primeiro parece ser difícil na prática, impossível mesmo é apenas por entender falsamente que ele manda se dê no coração. Assim, ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar, uma vez que a pobreza na linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversas de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Como eu acabei de falar, o instinto humano ele é complicado pelo seguinte: automaticamente você vai estipular diferenças, mas se eu não começar a mudar este padrão, se eu não começar a colocar e a entender essas situações, vai ficar muito difícil eu conseguir pesar isso dentro da racionalidade e do sentimento no meu coração, porque senão eu não consigo ver essa diferença. Se eu me impregnar no fluido, na energia negativa em relação à pessoa que me fez o mal, porque primeiro eu penso, eu tenho energia, então eu demando essa energia contra a pessoa, porque é automático isso do ser humano, eu não vou conseguir pesar isso. Então vai ser um pensamento falso. Então eu não vou ter, né, na balança. Então eu sempre não vou conseguir ter o equilíbrio necessário para que eu possa racionalizar isso. Eu não vou conseguir pensar, eu não vou conseguir mudar meu padrão vibratório para eu poder entender o que está acontecendo, para eu poder caminhar e mudar o que está acontecendo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que é o contato de um inimigo que nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater, um contato de um amigo. Amar os inimigos não lhe faz guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causou é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Ou seja, quando eu amo o meu inimigo, eu vou perdoar a situação, mas isso não significa que eu tenha que conviver com aquela pessoa. Quando eu perdoo o meu inimigo, eu me reconcilio naquela situação, eu não tenho ódio, eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, eu entendo aquela situação, eu perdoo aquela pessoa, eu me perdoo, eu entendo, eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, mas e eu também não preciso conviver com ela. Eu deixo que ela siga o caminho dela
tranquila, no caminho do bem, do amor, da caridade. Eu deixo que ela siga o seu caminho, mas eu não preciso conviver com ela. Mas isso vai me fazer bem, porque eu estou desejando paz para ela. Eu perdoei ela, eu não guardo mais sentimentos negativos em relação àquela pessoa. Eu não guardo sentimentos negativos àquela situação, porque eu também mudei o meu padrão vibratório com relação àquela situação. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Em vez de pensar na situação com o bem que lhes vi, com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se preparando para a ocasião e abster-se, quer que com palavras, quer com atos, de tudo o que se possa prejudicar, e finalmente retribuir-lhes o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Quem assim precede, preenche as condições de mandamento, amar aos vossos inimigos. Então, ou seja, eu vou fazer o quê? Sempre vou estar amando aquela pessoa, quer dizer, eu vou estar, não vou humilhar aquela pessoa. Se um dia ela me procurar, se acontecer alguma situação que ela venha a me procurar, eu vou estar pronta para socorrer aquela pessoa, para dar uma palavra amiga para aquela pessoa, se eu estiver em condições. Mas se isso acontecer, eu não vou humilhar, eu não vou dar a mesma pedra para ela, não vou tratar ela da mesma forma. Por quê? Porque eu vou estar em outro nível de vibração, porque eu vou ter perdoado aquela pessoa, eu vou ter perdoado aquela situação, eu vou ter entendido tudo o que aconteceu. Como diz a passagem aqui, eu vou poder socorrer aquela pessoa, eu vou poder socorrer o que tiver, de qualquer forma, o que tiver que vir a acontecer, seja com palavras, seja com atos, de qualquer forma, eu vou poder dar àquela pessoa aquilo que a mim foi negado. E aí eu vou estar amando ao meu inimigo. Amar o inimigo é, para os incrédulos, um contrassenso. Aquele para que a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhes perturba o repouso e do qual unicamente a morte pensa ele e pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Muitas pessoas, elas não têm esse preparo. Então, para muitos, o amar o inimigo, ele é um contrassenso. Então, o que que eu vou fazer? Para muitas pessoas, eu vou pagar na mesma moeda que me fizeram. Então, é uma maneira de me vingar. Então, eu vou buscar, de alguma forma, ferir a pessoa da mesma forma como ela me feriu, ou até vezes muito pior. Então, o amar o inimigo é uma forma muito difícil de se conseguir. Amar o inimigo é um padrão vibratório, é uma mudança muito significativa de se fazer essa caridade. Porque a tendência do ser humano é pagar na mesma moeda. É o olho por olho e dente por dente. Porque você vai fazer isso. A tendência do ser humano é devolver na mesma moeda. De alguma forma, você vai querer ferir aquela pessoa que te machucou. De algum jeito. Daí o desejo de se vingar. Nenhum interesse tem em se perdoar, senão para se satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Porque se você não fizer, o seu orgulho vai estar ferido, o seu ego vai estar ferido. Entendeu? Eu vou ter minha vaidade ferida. Talvez não para prestar contas às outras pessoas, mas para si mesmo.
Entendeu? Então, eu tenho meu ego ferido. E as outras pessoas, às vezes, nem estão prestando atenção em você. Mas você consigo mesmo está com o seu ego ferido e você vai falar assim: não, eu preciso fazer isso, eu preciso me vingar, eu preciso devolver na mesma moeda. E as pessoas ao seu lado, às vezes, não estão nem aí porque aconteceu. Em certos casos, perdoar-lhes parece mesmo uma fraqueza, indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e segredo desejo de mal para os outros. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam para o passado e, sobretudo, para o futuro, entre os quais a vida atual não possa ser um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se debota fazem parte de provas que ele cumpre suportar de elevado ponto de vista em que se coloca e se lhe torna menos amargas as vicissitudes que se advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Ou seja, você não sabe por que, que aquela pessoa foi colocada no seu caminho naquele momento para provocar aquela situação. Em alguma situação foi necessária para aquilo ali. Então, a gente tem que entender, às vezes foi necessário para alguma mudança, para algum ajuste, para alguma melhora, mas aí a gente precisa entender que essa maldade que a gente entende como sendo maldade, às vezes ela foi colocada ali para que a gente possa entender que nós, espíritas, a gente tivesse que ter a necessidade de enxergar melhor o que nós estivéssemos fazendo até aquele determinado momento, pensássemos melhor, falar, opa, eu estou fazendo alguma coisa de errado, cheguei até aquele ponto e vamos melhorar a maneira de eu pensar, a maneira de eu enxergar as coisas, porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então, às vezes, a espiritualidade ela trabalha de uma forma que as coisas são colocadas no nosso caminho para que a gente possa enxergar de uma maneira diferente e diga assim: não, olha, eu acho que eu preciso mudar, acredito que eu preciso mudar minha forma de enxergar as coisas, a maneira como eu tenho que ver alguma coisa, porque eu estou fazendo algo de diferente. Então, a espiritualidade, ela às vezes, ela trabalha de uma maneira que a gente precise enxergar as coisas de uma outra maneira. Sabe-se ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte de provas que ele cumpre suportar e elevado ponto de vista em que se coloca, que lhe torna mesmo os amargos de vicissitudes, como eu já falei. Se não se queixa das provas, tampouco pode se queixar dos que se servem como instrumento. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tão mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Então, ou seja,
toda essa situação que são nos colocados dos nossos caminhos durante a nossa existência e durante as nossas encarnações, são situações que não são postas para que a gente possa trabalhar o nosso perdão. Não mais do que isso, porque quando Deus coloca que a gente precisa amar os nossos inimigos, quando a gente precisa trabalhar a alteração do nosso padrão vibratório, quando a gente precisa enxergar que a gente precisa trabalhar a nossa caridade, que a gente precisa trabalhar o nosso orgulho, quando a gente precisa trabalhar a vaidade, o nosso ego, nada mais é que infinitamente trabalhar o nosso perdão. Porque esse é o mais difícil, se trabalhar o perdão e o auto-perdão. Porque quando a gente ama o nosso inimigo, o inimigo fez algo para com a gente. Então, ele feriu a gente de alguma forma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai querer devolver na mesma moeda? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o auto-perdão e o perdão. Então, aceitar a situação, perdoar a situação e aí, sim, elevar e deixar com que as coisas aconteçam, mas não ter o nosso convívio. Então, sempre, o que ele frisa sempre aqui é a questão do perdão. O tempo todo, trabalhar sempre a questão do perdão. O homem que no mundo ocupa elevada posição de tudo, julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com que o mundo moral se eleva acima da humanidade material. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. Ou seja, eu estou tão acima de todos que tudo aquilo que me vem abaixo não me atinge. Então, eu estou num padrão vibratório tão alto que o que as pessoas fazem à minha volta, ela não me machuca, ela não me atinge. Por quê? Porque eu não me abalo, eu não estou no mesmo padrão vibratório do que as pessoas a nível negativo para me atingir. Eu não estou no mesmo padrão vibratório dos meus inimigos para me atingir, porque eu só vou deixar aquilo me atingir se eu me permitir ser atingida. Por quê? Porque eu faço as minhas preces, eu faço as minhas meditações, eu faço as minhas leituras, então eu mantenho as minhas orações e as minhas vigílias de uma forma que tudo aquilo que é me feito de forma negativa para me atingir, não me atinge. Por quê? Porque eu estou num padrão vibratório elevado para eu não ser atingida por nada daquilo que é para ser feito de forma negativa. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que se tenha uma alma maior, mais nobre, mais generosa do que as outras, do que as últimas. Então, só que a gente está caminhando para isso ainda. É difícil? Muito difícil. Mas a gente consegue. A partir do momento que você vai fazendo as suas meditações, a partir do momento que você vai fazendo as suas preces, a partir do momento que você vai melhorando o seu padrão vibratório, você consegue. É muito difícil, porque a gente, como ser humano, a primeira coisa que a gente faz é rebater. A gente, enquanto a gente, no nosso caminhar, mesmo nós espíritas,
a primeira coisa que a gente vai fazer é o revide. Porque o nosso ajuste maior começa mesmo dentro de casa. Seja nas brigas dentro de casa com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Os ajustes nossos começam ali. Depois vai no nosso trabalho, quando a gente vai conversar com o nosso colega de trabalho que vê um defeito dentro do nosso serviço. Então, tudo é um ajuste. Seja numa fechada dentro do trânsito, qualquer coisa é complicado para a gente. E automaticamente a gente quer devolver na hora. Porque isso é inerente do ser humano. E a gente ser 24 horas orando e vigiando, é o que era o que deveria ser feito, que é o que deve ser feito por nós, é muito complicado. Porque a gente tem que fazer isso, a gente deve orar, vigiar 24 horas, mas é muito complicado. Porque a gente tem os nossos ajustes dentro de casa. Agora, como ele fala aqui, a gente precisaria ter uma alma mais nobre, né? E aí a gente, para caminhar até isso daí, é na base da meditação, é na base do aumento do padrão vibracional nosso, é saber olhar o nosso colega, é saber olhar as pessoas à nossa volta e enxergar o além daquela pessoa, os defeitos que ela tem, a forma como ela vai falar conosco, olhar as qualidades que ela tem e você olhar para ela e falar assim, ela deve estar passando por um mau dia, às vezes, como ela, o tom que ela vai olhar para você, vai falar contigo, e aí você fala assim, não, ela não tá legal para a gente poder conversar com ela, não deixar ela lá no cantinho dela. Por quê? Porque às vezes desencadeia uma discussão só por uma vírgula colocada de uma forma errada, numa fala, numa frase, que vai desencadear uma discussão que não deveria ter no momento. Então, tudo isso são padrões que vai haver uma discussão e dali você vai gerar uma inimizade que depois você vai falar assim, poxa, por que ocasionou aquilo ali? Que a pessoa vai, às vezes, deixar de falar com você, vai emanar energia negativa para cima de você, e aí você vai falar, poxa, eu poderia ter ficado quieta naquele momento, poderia não ter falado nada para ela naquele momento, e aí eu fui impulsiva, falei, criei uma inimizade, a pessoa está emanando energia negativa para mim, e aí eu, que sou impulsiva, vou devolver na mesma situação, porque eu não gostei da forma como ela falou comigo. Então, ou seja, são situações, ó, isso foi só um exemplo de uma discussão. Então, ou seja, amar aos nossos inimigos é só uma das maneiras da gente fazer a caridade, mas é uma das maneiras mais difíceis que nós temos para fazer a caridade, porque a gente tem que saber enxergar as pessoas, saber enxergar os nossos inimigos, saber dar amor àquelas pessoas que nos feriram, saber dar amor àquelas pessoas que nos machucaram, saber enxergar aquelas pessoas e mudar todo o nosso padrão vibratório e saber falar assim: Deus, eu aceito, eu perdoo e eu libero. Eu aceito, eu te perdoo, eu libero. Esse é o mais difícil. E saber, no momento que aquela pessoa, se um dia aquela pessoa vier a pedir o teu socorro, seja um abraço, seja uma fala, seja alguma coisa, se nós estivermos de forma adequada, se nós estivermos preparados, a gente dá esse socorro para essa pessoa, mas de uma forma que a gente não humilhe, porque a gente não pode devolver na mesma moeda para essa pessoa, para quem quer que seja. Nós não podemos diminuir e nem alimentar qualquer outra pessoa que vier pedir um auxílio, porque isso também
requer a nós, espíritas, porque muitas vezes as pessoas vêm a nós pedir conselhos para que a gente possa falar assim, como eu posso me comportar em relação a fulano, a ciclano que fez isso comigo. E aí? É a forma como a gente também pode fazer a caridade. Saber aconselhar e falar para essa pessoa como ela deve amar ao seu próximo, como ela pode fazer a caridade, porque a gente tem que ter a empatia de estar se colocando no lugar dela, de poder estar enxergando essa situação, e aí sim, a gente poder também estar fazendo a mesma coisa como se a gente tivesse, se fosse conosco. E é isso. Eu acho que podemos dar como encerrado o estudo de hoje.